Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos de volta. A gente está aqui nessa videoaula de resolução de exercícios, onde a gente vai estar falando do tema de Kanban. A gente vai fazer resolução de 4 exercícios, tudo bem? Vamos começar aqui. O sistema Kanban foi desenvolvido pela Toyota. Na língua japonesa, Kanban significa cartão ou sinalização visual. O aspecto significativo desse sistema é que ele opera somente, veja que tem a palavra somente, com cartões, né, clássicos cartões. Na verdade, não, tem outros recursos, né? Atualmente que ele opera atualmente com painéis eletrônicos de multimídia. Aqui a gente está falando de uma meia-verdade, certo? Porque opera também com os cartões clássicos. Com a denominada produção empurrada, que é acionada pela demanda. Opa, está faltando um conceito. Vamos fazer uma revisão? Vamos começar aqui com essa revisão. Produção empurrada. O que é produção empurrada? É conhecida aqui como o autosserviço, o self-service, ou uma opção de rodízio, quando a gente vai fazer aí no rodízio de pizza, que a gente vai no rodízio de pizza. Ou seja, o material é preparado antes da chegada do cliente. Então, existe um acionamento antecipado via previsão, né? Existe uma previsão de demanda futura. A empresa vai produzir antecipadamente, né, as pizzas, né, o material que vai ser o alimento lá do restaurante self-service, esperando a chegada do cliente. No sistema de produção puxada é o contrário, ou seja, aquele sistema à la carte, onde existe uma comanda lá que o garçom preenche, né, do cliente. Essa comanda chega ao sistema de produção que é feita após a chegada do cliente. Automaticamente, isso também serviria para o fornecedor, certo? Então, essa é a revisão de conteúdos aí. Voltando aqui, nós temos, né, a mesma questão. Com a denominada produção empurrada, isto é, aquela que é acionada pela demanda, não, né? A produção puxada que é acionada pela demanda. Então, aqui está certo, certo? E não pela necessidades futuras, correto? Então, a que é acionada pela previsão de necessidades futuras, na verdade, é a produção empurrada, que trabalha junto lá com o sistema MRP de uma forma generalizada, supondo invariavelmente uma lógica primeiro que entra, primeiro que sai, né? Ou então o último a entrar, a primeiro a sair. Na verdade, não, né? Ela sempre trabalha com o primeiro que entra, o primeiro que sai, perfeito? Uma outra questão, essa questão, né, recente também, um dos sistemas de produção mais adotados no mundo é esse tal de Kanban, que é utilizado de diversas formas, né, no qual se produz alguma coisa, bem ou serviço, quando demandado, o que reduz tempos, estoques, recursos e produção. Veja que está falando demandado. Nesse modelo de produção também pode ser chamado de produção, certo? Então, produção solicitada? Não, é um distrator. Produção sob demanda? Não, é um distrator. Veja que é um distrator que leva vocês, né, a marcar errado, porque aqui fala quando demandado. Intermitente também não, é um distrator. Então, ou ele é empurrada, certo? Que a gente acabou de ver, ou ele é produção puxada. Para ele ser produção empurrada, ele tem várias questões aqui que tem que ser preenchidas, certo? Para ser com a produção empurrada. No caso aqui não é. Então a questão certa é a puxada, perfeito? Ou é puxada ou é empurrada. Uma outra questão, um produto pode apresentar diversos sistemas que caracterizam seu processo produtivo e a forma como se comporta em relação à sua demanda. Dentro dessa perspectiva, é correto afirmar que o sistema Kanban, certo? Então, o que nós temos aqui? Os produtos estão sempre disponíveis em estoque? Não, né? Os produtos não estão disponíveis em estoques. Ele é, né, com Kanban, ele é produzido quando o cliente chega, o sistema à la carte. Produz-se uma quantidade de estoques baseada em quantidade de vendas recentes. Então, aqui, aquela previsão futuras, então, é a produção empurrada. Então, não é o nosso caso, perfeito? Só se produz alguma coisa, bem ou serviço, quando demandado. Então, essa aqui é a certa, né? Vocês viram a questão anterior lá, então o Kanban
ele trabalha com o sistema puxado de produção e tem que ter uma demanda do cliente, perfeito? Então, esse é o sistema. Produz-se estoque baseado na previsão de demanda futura do produto, então é esse sistema que está aqui. Há um estoque de segurança para atender as pequenas demandas de forma imediata, mas não grandes pedidos. Não, então isso aqui é um distrator também, perfeito? Nessa questão, quando se utiliza o sistema Kanban, é necessário fazer uso de um acionamento do sistema produtivo, que não precisa ser realizado por meio dos tradicionais cartões, mas por qualquer meio capaz de iniciar a produção. Por exemplo, uma TV aí, uma Smart TV conectada. É uma característica do Kanban possuir. O roteiro de produção, não, ele não tem o roteiro de produção. Qual que é os passos aí? Ele não tem. A data, não, ele não trabalha com data. Data e prazo estão diretamente ligados, certo? Então não é. O custo também não é. Então veja que a gente tem vários distratores, né? Roteiro, então a gente tem data, prazo, que é data, custo também não. Então tudo isso aqui não é. Mas logicamente precisa do código e da descrição da peça a ser produzida. Então essa aqui que é a correta, perfeito? Pessoal, muito obrigado, valeu, espero que possa ajudar essa videoaula. Não se esqueça de dar uma olhada aí nas referências. Obrigado ao professor Altair da FGV aí, que é produtor aí dos materiais, dos conteúdos. Abraço, até mais.